quero trazer uma palavra. Na verdade, nós vamos estar começando uma nova série intitulada O Livro. O Livro. E essa série vai ser muito top, porque nós vamos estar falando sobre a Bíblia. A Bíblia, não há outro livro mais poderoso do que a Bíblia. A Bíblia é um livro que é diferente de todos os outros livros que você possa ter lido ou que você ainda irá ler, porque a Bíblia fala de como tudo começou, fala o desenrolar da história e fala como tudo vai terminar. A Bíblia é um livro profético, ok? Então nós vamos estar começando hoje essa série, em nome de Jesus. Então hoje eu quero falar sobre o livro, a Bíblia, esse livro maravilhoso. Vamos acompanhar no slide, vamos acompanhar aqui no slide aqui sobre o livro, a Bíblia. Então eu quero fazer algumas perguntas para vocês, né? A gente vai estar fazendo algumas perguntas e nós vamos estar respondendo a essas perguntas. A primeira pergunta é: o que é a Bíblia? O que é a Bíblia? Então, a Bíblia, a resposta mais curta e objetiva, é que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade de Deus, né? A palavra no sentido de pensamento de Deus, é a mentalidade de Deus, é a palavra de Deus. Isso é a Bíblia. Então, se você quer saber o que Deus pensa sobre um determinado assunto, é só ler a Bíblia. A Bíblia mostra a opinião de Deus. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. O que mais é a Bíblia? Bem, a Bíblia é uma coleção de 66 livros. A Bíblia é uma coleção de 66 livros. A própria palavra Bíblia é plural. Foi trazido direto, né, foi transliterado do grego para o português, e em grego a palavra Bíblia quer dizer livros. Por quê? Porque, na verdade, a Bíblia é um conjunto de livros, uma coleção de 66 livros, ok? Então é muito top isso, muito top mesmo. Vamos continuar. Primeira resposta, a gente já viu aqui a primeira pergunta: o que é a Bíblia? Segunda coisa: em quais línguas a Bíblia foi escrita? Deixa-me lhe dizer algo. A Bíblia não foi escrita nem em português, nem em chinês, e nem em inglês, nem em chinês, nem em português. A Bíblia foi escrita, primeiramente, a Bíblia foi escrita em hebraico e aramaico também, que é um dialeto, né? É um dialeto do hebraico. Mas, basicamente, a Bíblia foi escrita em hebraico. Todo o Velho Testamento foi escrito em hebraico. E até alguns acham que também Mateus, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, tenha sido originalmente escrito em hebraico e depois traduzido para o grego koiné. Mas isso é apenas a opinião, essa é apenas a opinião de algumas pessoas, alguns eruditos. Então, basicamente, o Velho Testamento foi todo escrito em hebraico. E esse aqui é Gênesis, o primeiro versículo da Bíblia, o Bereshit, né? Bereshit, Aleph, número 1, né? O Gênesis capítulo 1 aqui em hebraico, ok? Então, a Bíblia foi escrita, o Velho Testamento foi escrito em hebraico, para você que acompanha aqui pela internet, ok? E o Novo Testamento, basicamente todo o Novo Testamento foi escrito em grego koiné. Aí você pergunta assim: mas pastor, qual é a diferença entre grego e grego koiné? Por que koiné? Koiné é uma palavra grega que significa comum. E a razão de se chamar grego koiné porque era o grego que era falado no dia a dia das pessoas. Não era o grego clássico, né, de Platão, de Sócrates, né, de Aristóteles, né? Não era esse grego clássico, né, da elite, né, acadêmica, não. Era o grego comum que as pessoas falavam no dia a dia, na rua, no mercado, por isso que se chama grego koiné, ou seja, comum. E aqui é o texto em João, capítulo 1, versículo 1, em um princípio era a palavra e tudo mais aqui,
foi escrito assim. Basicamente, na verdade, originalmente o Novo Testamento foi escrito em letras unciais. O que são letras unciais? São letras todas maiúsculas. Então, o Novo Testamento foi originalmente escrito com as letras todas maiúsculas. Aqui nós temos letras maiúsculas e minúsculas. Mas o Novo Testamento foi escrito basicamente com letras maiúsculas e não havia acentuação nem aspirações, tá? Não havia aspirações nem a acentuação. Não havia nada disso. Então, era muito simples, mais simples de copiar, mais simples até de ler, ok? Então, basicamente, queridos, a Bíblia ela foi escrita em dois principais idiomas. O Velho Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, que era um dialeto do hebraico, e também o Novo Testamento escrito em grego koineu, grego comum, o grego falado no dia a dia, no mercado, nas famílias, né? E o grego koiné, outra coisa interessante, por que a Bíblia foi escrita em grego koineu, o Novo Testamento? Porque o grego koiné era como se fosse o inglês para hoje em dia, né? Era a língua universal, a língua internacional, uma língua que a maioria das pessoas falavam, ok? Então, por isso que os apóstolos escreveram em grego, né? E não em hebraico, porque hebraico não era uma língua internacional, né? Uma língua transcultural, digamos assim, né? Internacional. Hebraico era uma língua local ali de Israel, mas o grego era uma língua internacional, então você podia atingir mais pessoas, ok? Muito bem. Outra pergunta aqui sobre a Bíblia, esse livro maravilhoso. Outra pergunta. Em quantas partes a Bíblia está dividida? Em quantas partes a Bíblia está dividida? Bem, basicamente a Bíblia está dividida em duas macropartes. Em duas macropartes. E por que macro? Macro quer dizer grande, né? Em duas grandes partes. Então a Bíblia ela está dividida em duas grandes partes, macropartes. Primeira parte é o Velho Testamento, que nós colocamos aqui a abreviação, né? VT, Velho Testamento. É a primeira parte. A segunda parte da Bíblia é o NT, o Novo Testamento. Velho Testamento, o Novo Testamento, ok? Então o Velho Testamento começa em Gênesis e vai até Malaquias. Gênesis é o primeiro livro do Velho Testamento, ok? Em hebraico não chama Gênesis, em hebraico chama Bereshit, o princípio, né? No princípio, ou em um princípio, e termina em Malaquias. Gênesis é a palavra grega, foi colocada na Septuaginta essa palavra. E o Novo Testamento começa em Mateus, no Evangelho de Mateus, é o primeiro livro da Bíblia, do Novo Testamento, e termina no livro de Apocalipse. Apocalipse é uma palavra grega que nós emprestamos e colocamos para o português. Mas a palavra Apocalipse quer dizer revelação, revelação. Até em inglês, o nome do livro Apocalipse em inglês se chama Revelation, que é revelação, ok? É um livro profético. Agora, nós vamos ver mais adiante por que chama Velho Testamento, ou Velha Aliança, e Nova Aliança. Será que a Velha Aliança, o Velho Testamento, anula o Novo Testamento, ou o Novo Testamento, melhor dizendo, anula o Velho Testamento? Não. A palavra Novo Testamento, bem, nós vamos ver isso no episódio 2 dessa série, mas há duas palavras em grego para novo. A palavra neos e kainos. Neos e kainos. Por exemplo, neologismo, né? Neologismo são palavras novas. Mas a palavra neos, ela é novo no sentido de idade. Novo no sentido de idade, é a palavra neos. A palavra grega kainos é novo no sentido de qualidade. Então, neos, recapitulando, em grego nós temos duas palavras para o termo novo. Nós temos a palavra neos e a palavra kainos.
Tudo bem, qual é a diferença entre os dois? Qual a diferença entre essas duas palavras? Neos é novo em idade. Kainos é novo em qualidade. Agora, qual palavra você acha que foi colocado aqui quando Jesus disse assim, esse é o sangue, quando Jesus estava na ceia, né, isso está registrado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir lá do versículo 23, quando fala que Jesus tomou aquele cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança. Você acha que a palavra que ele usou lá, o Novo Testamento, mesma coisa. Você acha que ele usou a palavra neos ou a palavra kainos? Você acertou, é a palavra kainos. Por quê? Porque o Novo Testamento não é novo no sentido de idade. Não é porque o Velho Testamento já era antigo, no sentido de idade, que Deus precisava de um Novo Testamento mais moderno. Não é isso. Não tem nada a ver com modernidade. Esse kainos testamento, esse testamento que é kainos, que é novo no sentido de qualidade, é exatamente isso. Porque no Velho Testamento, por exemplo, os sacrifícios eram os bodes, eram os carneiros, eram os bois, mas no Novo Testamento, o sacrifício foi o próprio Senhor Jesus. Então, olha só, o sacrifício foi maior. No Velho Testamento, as pessoas sacrificavam o quê? A pessoa que pecava, né, sacrificava bois, sacrificava ovelhas, sacrificava carneiros. No Novo Testamento, no kainos, no Novo Testamento, novo no sentido de qualidade, não se anulou o sacrifício. Pelo contrário, agora a qualidade do sacrifício é maior. Por quê? Porque em Romanos capítulo 12, versículo 1, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto ou a vossa adoração racional ou inteligente. Então agora não é mais, no Velho Testamento, o sacrifício era externo, o sacrifício era boi, era carneiro, mas agora no Novo Testamento a qualidade mudou. Agora eu é que vou me colocar no altar como sacrifício. Então o Novo Testamento não anula o Velho, e Deus não precisava e nós não precisávamos de um Novo Testamento, porque o Velho era antigo e nós precisávamos de de um testamento novo no sentido de idade, de modernidade. Não. Nós precisávamos de um Novo Testamento no sentido de kainos, novo kainos, no sentido de qualidade, a qualidade. Então, em vez de sangue de touros, sangue de bodes, né, agora é o sangue precioso de Jesus, aleluia. Então, essas aqui são as duas macropartes nas quais a Bíblia está dividida. O Velho Testamento, o Novo Testamento. Agora, também, a Bíblia também é dividida em várias micropartes. Então, as macropartes, Velho Testamento, Novo Testamento. As micropartes, aí tem, Jesus falou sobre a lei, sobre os salmos e os profetas. A lei, os salmos e os profetas. Certa vez, Jesus disse aos discípulos, olha, tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas precisava ser cumprido. Então, Jesus dividiu o Velho Testamento em lei, salmos e profetas, ok? Mas há outras micropartes também que nós podemos dividir o Velho Testamento. De novo, velho não no sentido de idade, velho no sentido de qualidade. Então, olha só. Micropartes, lei, salmo, lei são os 5 primeiros livros da Bíblia. Salmos, os salmos a maioria dos salmos eram canções. Salmo quer dizer canção. Salmo é uma palavra grega que significa cantar, uma canção, uma música, uma canção. Os profetas, aí nós temos outra microparte, é os profetas maiores e profetas menores.
Por exemplo, Ezequiel faz parte dos profetas maiores. Oséias faz parte, ou Miqueias, por exemplo, esses dois livros, Oséias e Miqueias, fazem parte dos profetas menores. Não é porque eles eram menores em tamanho, de jeito nenhum, e nem porque eles eram menos importantes, mas porque os livros são menores, ok? Então, por isso que chama profetas menores. E nós temos também os livros históricos. O que são esses livros históricos, pastor? Esses livros históricos, eles são os livros que contam a história, por exemplo, lá de Esther. Esther é um livro histórico. Ele fala sobre a história lá de Esther e da exterminação do povo judeu, ou pelo menos da tentativa de extermínio do povo judeu. Esse é o livro de Esther, é um livro histórico. Aí você diz assim, pastor, e a Bíblia católica, ela é diferente da Bíblia evangélica? Olha, a tradução católica é uma ótima tradução, não temos nenhum problema com a tradução católica. Alguns livros da Bíblia católica são livros históricos, como, por exemplo, o livro de 1º e 2º Macabeus. Na Bíblia católica, ela tem mais livros, a Bíblia católica não tem apenas 66 livros, como a Bíblia evangélica, mas tem mais livros. Ela tem mais livros e alguns deles são históricos. E, por exemplo, 1º e 2º Macabeus. Outros livros nós não consideramos como inspirados pelo Espírito Santo. Por isso esses livros não estão na nossa Bíblia evangélica, ok? Muito bem, o Novo Testamento, ele é dividido em os evangelhos, que são 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá? Nós temos, depois dos evangelhos, nós temos os Atos dos Apóstolos e depois as cartas paulinas e depois as cartas gerais ou universais, ok? E depois nós temos o Apocalipse, ok? Agora, a gente vai estudar nos próximos episódios, nós vamos estar estudando melhor a divisão aqui, por que Velho Testamento, por que Novo Testamento. Nós vamos estar respondendo outras perguntas, mas esse primeiro episódio é apenas para nós termos conhecermos a Bíblia em linhas gerais, ok? É um panorama, é uma visão panorâmica, uma vista aérea da Bíblia. Então, não vou entrar em detalhes aqui. Mas esses evangelhos, eu só gostaria de falar que há 3 desses evangelhos que são chamados evangelhos sinópticos, ou sinóticos também. É possível pronunciar assim. Sinópticos ou sinóticos. O que são evangelhos sinópticos? A palavra sinóptico quer dizer que tem a visão conjunta. É uma visão junta, tem a mesma visão. Ou seja, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles são muito parecidos. Você lê praticamente as mesmas histórias nesses 3 evangelhos, por isso são chamados evangelhos sinópticos. Eles têm a mesma ótica, né? Eles têm a mesma ótica dos eventos ali, com alguns outros detalhes, um ou outro detalhe, mas basicamente eles contam os mesmos eventos. E dizem, inclusive, os eruditos dizem, que uma das razões do apóstolo João, porque o evangelho de João é o 4º evangelho, e foi o último evangelho a ser escrito. E os eruditos, eles dizem que justamente a razão de João ter escrito o evangelho, que leva o seu nome, o evangelho segundo João, é porque ele notou que havia um gap, que havia ali uma lacuna nos eventos da vida de Jesus. Então, por isso que você pode ver que os eventos que são relatados no Evangelho de João não estão nos outros 3 evangelhos. É interessante isso. Então, olha só, eu não sei se você já notou isso, mas os eventos que estão descritos em João não estão a maioria deles, não estão nos outros evangelhos sinóticos ou sinópticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. E justamente por isso, porque João ele viu esse gap, essa lacuna, e ele escreveu então
o livro segundo, o Evangelho segundo João. Por exemplo, você vê lá Nicodemos, em João capítulo 3, você vê Nicodemos, né? Você vê ali Jesus tendo aquela conversa com Nicodemos, essa conversa não está registrada nos outros evangelhos. Você vê também ali em João capítulo 4, que fala sobre a mulher samaritana, também você vê que essa conversa não está registrada nos outros evangelhos. A ressurreição de Lázaro, em João capítulo 11, também não está registrada nos outros evangelhos. O Jesus como bom pastor, né? O bom pastor, Jesus como bom pastor, João capítulo 10, não está também nos outros evangelhos, é só ali em João. Por exemplo, a oração sacerdotal, João capítulo 17, a oração sacerdotal, essa oração não está registrada nos outros evangelhos. Imagine se nós não tivéssemos o evangelho de João, nós não saberíamos todos esses detalhes, que são riquíssimos, né, esses detalhes. João capítulo 21 fala sobre aquela conversa que Jesus teve com Pedro depois da ressurreição, e Jesus tem aquela conversa com Pedro, Pedro, tu me amas, né, e tudo mais. Também essa conversa só está registrada no Evangelho de João. Então, o Evangelho de João é super precioso. O livro de Atos dos Apóstolos, ele vai registrar os primeiros anos da igreja, né, depois da ressurreição de Jesus. O livro de Atos foi escrito por Lucas. Lucas era um médico. Ele acompanhou também o ministério de Jesus e ele não fazia parte dos 12, mas ele acompanhou também o apóstolo Paulo em várias viagens, ok? Vamos a outra pergunta. Quantos capítulos há na Bíblia? Bem, a gente já sabe que na Bíblia evangélica, há 66 livros. Agora, quantos capítulos há na Bíblia? 1.189 capítulos. Na Bíblia, há 1.189 capítulos. O que quer dizer isso, pastor? Isso quer dizer que se você ler, você pode ler a Bíblia inteira, lendo 3, um pouco mais que 3, né? Cerca de 3 capítulos por dia. Se você ler, em média, 3 a 4, entre 3 e 4 capítulos por dia da Bíblia, você vai ler a Bíblia toda em 365 dias, ok? Então, esse é o número de capítulos que há na Bíblia. O capítulo na Bíblia, quando você lê o texto na Bíblia, os capítulos são aqueles números maiores. A Bíblia foi dividida em capítulos e versículos. Capítulos são os números maiores na sua Bíblia. Então, se você abrir uma Bíblia lá em Gênesis, por exemplo, é o primeiro livro da Bíblia, né? Livro dos princípios. E se você abrir no primeiro capítulo, vai ter lá número 1, bem grande, é o capítulo. Os números grandes. Os números pequenos são os versículos, ok? E outra pergunta. A Bíblia foi originalmente escrita em capítulos e versículos? A Bíblia foi originalmente escrita em capítulos e versículos? A resposta é simples e direta. Não. A Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, tá? Tanto é que, quando você vê, por exemplo, Paulo, ele não dá endereço, né? Ele não fala, por exemplo, João, ele diz, como está escrito lá no Evangelho de Marcos, né? João Batista diz assim, né? Como está escrito no livro do profeta Isaías, mas ele não diz capítulo tal, versículo tal. Ele diz como está escrito, como foi dito, ou como está escrito no livro do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, né? E tudo mais. Mas você não vê ninguém na Bíblia, dentro da Bíblia, citando, por exemplo, Paulo, até Jesus, citando endereços da Bíblia, ou seja, capítulo, por exemplo, todo mundo conhece, por exemplo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas têm a vida eterna. Isso é João 3,16. Ok, mas antigamente não tínhamos isso. Então, quando foi feito? A Bíblia não foi escrita nem o Velho Testamento e nem o Novo Testamento, nem o Velho nem o Novo Testamentos foram escritos com divisão de capítulos e versículos. Esse homem, Stephen Lanton, acho que é assim o nome dele, era professor da Universidade de Paris e mais tarde foi arcebispo da Cantuária. Ele que foi a pessoa, esse homem, que dividiu a Bíblia em capítulos no ano de 1227 da nossa era, né? Então foi a partir de 1227 é que a Bíblia começou a ser dividida por capítulos e versículos. Aí você deve estar se perguntando, mas pastor, por que o seu Stephen, resolveu dividir a Bíblia em capítulos e versículos? Acho que você já sabe a resposta. Porque fica mais simples. Por exemplo, se eu estiver pregando para as pessoas, eu posso dizer assim, olha, como está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, tarará, 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 o restante do versículo. Todo mundo vai poder encontrar isso na sua Bíblia. Mas se eu falo assim, imagine se eu falasse assim, irmãos, como está escrito no Evangelho de João, porque Deus amou, mas o João é um livro muito grande, é razoavelmente grande, então ficaria difícil para as pessoas acharem. Então, até para citar a Bíblia, memorizar a Bíblia, os capítulos e versículos ajudam muito, muito mesmo. Só que tem um detalhe que você e eu devemos ter muito cuidado. Quando você estiver lendo um texto da Bíblia, por exemplo, as cartas dos apóstolos, a Bíblia, quando você estiver lendo a Bíblia, saiba que os títulos também, por exemplo, Jesus nunca chamou a parábola que ele contou sobre o filho pródigo, ele nunca batizou ou nomeou aquela parábola de a parábola do filho pródigo. Foram homens que colocaram lá, ok? A parábola poderia muito bem ser a parábola do pai apaixonado ou do pai amoroso. Eu acho até que combinaria mais, ok? Foram homens que colocaram esses títulos, esses subtítulos e capítulos e versículos. Homens, na verdade, este homem que dividiu a Bíblia em capítulos e versículos. Então, quando você lê a Bíblia, não quer dizer que cada capítulo da Bíblia trata de um assunto. Então, muitas vezes, você precisa ler. Por exemplo, vou te dar um exemplo clássico aqui, vou dar um exemplo clássico para vocês. 1 Coríntios, capítulos 12, 13 e 14, devem ser lidos juntos, porque tratam dos dons espirituais. E no meio, nós temos o capítulo 12, o capítulo 14, que fala muito, capítulo 14 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, fala muito sobre o dom de línguas em comparação com o dom de profecias e a ordem no culto, ok? Mas o capítulo 13, que fala sobre o amor, que é o maior dom, ele não pode ser tirado desse contexto. O amor tem a ver com a maneira que você vai operar nos dons espirituais. Então você tem que ler 12, 13 e 14. O capítulo 13 de amor não está solto, ele está dentro dos dons e da maneira que você atua, coloca em prática os dons espirituais, ok? Muito bem. Qual a melhor tradução da Bíblia? Outra pergunta que também é muito pertinente. Qual a melhor tradução da Bíblia? Bem, a primeira coisa é que o melhor seria se todos nós pudéssemos ler a Bíblia nas línguas originais, ou seja, em hebraico e também em grego koiné. Esse seria o melhor, seria o ideal. Porém, nós sabemos que essa não é a realidade de muitas pessoas. Então, a grande maioria das pessoas não vão poder ler a Bíblia na língua original, no hebraico e no aramaico. No hebraico, aramaico e grego koiné. Então, em algum momento, nós vamos precisar usar uma tradução. O melhor, digo de novo,
porque não há nenhuma tradução que seja 100% fiel à versão original. Mas qual a melhor, respondendo aqui, qual a melhor tradução da Bíblia? Bem, ok, então você deve estar se perguntando, qual é a melhor tradução? Uma tradução literal ou uma paráfrase? Qual seria a melhor? Bem, depende do que você quer. Se você quiser uma tradução mais bem fiel, ou mais fiel possível, à versão original, ou seja, daquilo que foi escrito, ou está escrito em hebraico e em grego koiné, então você deve escolher uma tradução literal. Agora, se você quiser usar a Bíblia como um devocional, né, aí você usa uma paráfrase, ok? Lembrando que quando você ler uma paráfrase, você está lendo a Bíblia pela ótica do tradutor da paráfrase, do jeito que, ou dos tradutores, do jeito que eles entenderam a Bíblia. E eles vão mostrar assim, ok? Já a tradução literal, não. Eles copiaram palavra por palavra, verbatim, né? Palavra por palavra, o máximo possível. E eles deixam a interpretação com você. Eu, particularmente, prefiro as traduções literais, ok? E como eu estudei um pouco de grego, né, nível médio, então eu consigo ler muita coisa no Novo Testamento em grego koiné. Então, quando eu leio o Novo Testamento, raramente eu leio por uma tradução. Você usa a tradução, mas eu uso também o texto original na língua original, ok? Ok? Então vamos lá, gente. Por hoje é só. Esse foi o primeiro episódio da série O Livro. Você não pode ficar de fora do segundo episódio. Na semana que vem vai ser muito forte. A gente vai estar mergulhando na Bíblia e nós vamos conhecê-la cada vez mais. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo culto de celebração na Paz Castanhal.